Guilherme Miller foi um americano que viveu no século XIX e ele estudou as profecias de Daniel e de Apocalipse, mas em especial ele descobriu que em Daniel capítulo 8 e capítulo 9 tinha um tempo profético ali para ser calculado. E Guilherme Miller, ao estudar a fundo essa profecia de Daniel capítulo 8 e Daniel capítulo 9, ele chegou à conclusão que Cristo voltaria na primavera de 1844. E como é de se esperar, após ele ter essa compreensão do que ele estudou, ele começou a pregar essa mensagem ali nos Estados Unidos, a mensagem que Cristo voltaria naquela primavera de 1844. Mas é claro, o tempo se passou e Cristo não voltou. Segundo os cálculos que foi feito pela conta da profecia, era para Cristo ter voltado em 22 de outubro daquele ano. Mas Guilherme Miller ele calculou a profecia e ele calculou de maneira correta, porque ele usou o princípio de interpretação bíblica. Porque na Bíblia, as profecias, quando falam de dias proféticos, cada dia se refere a um ano. E pegando esse conceito profético, ele calculou e chegou à compreensão que no dia 22 de outubro, Cristo voltaria naquele ano de 1844. Só que a questão é o seguinte, ele acertou a conta, ele só errou o acontecimento. A profecia não mencionava que Cristo voltaria naquele ano, de maneira nenhuma. A profecia apenas mencionava que um acontecimento importante aconteceria naquele ano. E esse acontecimento importante era realmente a entrada de Cristo no santuário celestial, na parte do lugar santíssimo. Isso é um tema que vamos estudar mais detalhadamente em próximos programas. Mas só para você poder compreender a essência da história, Guilherme Miller fez um cálculo, conforme Daniel capítulo 8 e capítulo 9, chegou a uma compreensão que Cristo voltaria naquele ano de 1844 e Cristo não voltou em 1844. E aí aconteceu o que nós chamamos de grande desapontamento. Muitos líderes cristãos, muitos homens de Deus, mulheres de Deus, que naquele tempo estavam esperando a vinda de Cristo, foram decepcionados porque Cristo não voltou no dia 22 de outubro daquele ano. Cristo não voltou. E aqueles que tinham esperado a volta de Jesus, ficaram alguns em dúvidas e outros ficaram tristes, tão tristes ao ponto de abandonarem a fé e a crença na palavra de Deus. Mas enquanto alguns ficaram duvidosos e até alguns apostataram da fé na Bíblia, outros continuaram estudando a palavra de Deus, estudaram as profecias e chegaram à compreensão de que a profecia estava correta, o que tinha sido entendido de maneira errada era o evento que Guilherme Miller tinha indicado. No dia 22 de outubro daquele ano, Cristo não iria voltar, mas, como eu expliquei, haveria uma nova etapa no julgamento ou no processo de salvação que acontece no céu. Como eu disse, esse tema você vai aprender melhor em próximos programas. Mas alguns, enquanto duvidaram completamente da fé e da Bíblia, outros continuaram estudando a palavra de Deus para ter uma melhor compreensão das profecias. E nesse estudo da Bíblia, eles chegaram a duas passagens bíblicas que deu uma grande esperança ao coração deles. Uma das passagens foi Abacuque, capítulo 2, verso 3, onde está escrito o seguinte: a visão é ainda para se cumprir no tempo determinado, mas a profecia irá se apressar para o fim e não irá enganar. Olha só, e não irá enganar. Ainda diz assim, porque certamente virá e não vai demorar. Abacuque capítulo 2, verso 3. Conforme a profecia aqui de Abacuque, é mencionado que a visão não iria enganar e nem iria falhar, mas no tempo determinado iria se cumprir. E aí fala no final do verso 3, diz assim, certamente virá e não vai demorar. Cristo certamente virá e não vai demorar. E para você que acha que já está demorando a volta de Cristo, saiba de uma coisa. Quando diz que Cristo virá e não vai demorar, é porque Deus está levando em conta a sua perspectiva de tempo. Porque faz mais de 2000 anos que Cristo subiu aos céus. E se Cristo voltar nesse ano ou no ano que vem, só quem sabe o dia que ele vai voltar e o ano também, mesmo assim, comparado o tempo de espera com o tempo que vai vir depois, que será a eternidade para os salvos, se comparar o tempo de espera com o tempo da eternidade, com toda certeza o tempo da espera foi pequeno. Deu para entender? Então, quando diz que ele vem logo, é na perspectiva do tempo no olhar de Deus. Ainda que esperemos aqui muitos anos, muitos séculos esperamos, mas mesmo assim, em comparação com a eternidade que virá depois, será um tempo curto de espera. E Abacuque, o profeta, mencionou bem claro que a profecia vai se cumprir, mas vai se cumprir no tempo determinado. O dia, a hora que Cristo vai voltar, somente Ele sabe. E nós estamos aguardando esse momento tão especial que será o aparecimento de Cristo nas nuvens dos céus.
Outro texto bíblico que deu esperança para o povo naquele tempo, de 1844, foi Ezequiel capítulo 12, verso 23, onde está escrito o seguinte, diz assim: os dias estão próximos e vai se cumprir toda a profecia. Olha que texto lindo. Diz que o tempo está próximo, os dias estão próximos, que vai se cumprir toda a profecia. Nós sabemos que algumas profecias da palavra de Deus já se cumpriram. Outras estão se cumprindo, mas todas irão se cumprir. E os dias estão próximos, que as profecias, todas elas irão se cumprir. Mas, claro, irão se cumprir no tempo determinado por Deus. Então, o povo que esperou Cristo voltar no ano de 1844 e tiveram ali o desapontamento de ver que Cristo não voltou naquele tempo, alguns buscaram esperança e conforto na Bíblia nessas promessas, que a profecia vai se cumprir, mas no tempo que Deus determinou. Nós sabemos que naquele momento houve um grande movimento. Guilherme Miller pregou a volta de Cristo, e a mensagem da volta de Cristo era uma mensagem também de arrependimento e preparo para a vinda de Cristo. Muitos naquele tempo se converteram. Havia prostitutas que estavam deixando a vida promíscua e estavam se dedicando a buscarem a Deus. Haviam pessoas que viviam na embriaguez, que estavam ficando sóbrios por causa da mensagem da volta de Cristo. Havia pessoas que estavam tendo uma vida mudada e transformada e convertendo-se de verdade para o Cristo Salvador. Então, por mais que Guilherme Miller errou o evento da profecia, o movimento mesmo assim foi guiado por Deus, está sendo guiado por Deus, para levar o mundo para um momento de preparação para a breve volta de Jesus. Claro, nós temos que lembrar que a Bíblia é bem clara em apresentar que sempre haverá dois grupos no meio do cristianismo. Aqueles que estão se preparando para a volta de Cristo e aqueles que estão despreparados para a volta de Cristo. O próprio Jesus contou uma história de um noivo que estava indo para a festa de casamento e algumas das suas convidadas se encontravam despreparadas quando o noivo apareceu. Assim também será nos últimos dias. Cristo vai voltar e algumas pessoas estarão despreparadas para a festa das bodas do Cordeiro. A questão toda é saber se estamos em qual grupo. Se estamos no grupo daqueles que estão se preparando ou daqueles que estão despreparados para a volta de Jesus. No tempo de Guilherme Miller, dois grupos se dividiram também. Aqueles que aceitaram a mensagem da breve volta de Cristo estavam se preparando para encontrar-se com o Senhor, e aqueles que rejeitaram a mensagem estavam despreparados para a vinda de Cristo. Eles não estavam rejeitando, não era um cálculo profético. Em si, no íntimo do coração deles, eles estavam rejeitando a mensagem da volta de Cristo mesmo. Porque no fundo do coração, eles não queriam realmente que Cristo voltasse. Porque a mensagem que Guilherme pregou é uma mensagem que estava produzindo arrependimento e humilhação de coração. E alguns, por serem muito arrogantes e prepotentes, não queriam tomar esses fardos espirituais da humildade e da simplicidade de coração. Por isso, naquele tempo, em 1844, houve uma divisão de pessoas, os que aceitaram o convite e se prepararam para estudar mais a Bíblia e aqueles que nem quiseram dar atenção à mensagem que foi proferida. Interessante que no capítulo 14 de Apocalipse é mencionado no versículo 6 até o verso 7 uma mensagem de advertência que diz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai àquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Essa mensagem é um texto que fala que a humanidade tem que se preparar para temer a Deus e dar glória a Deus, porque está chegando o momento do juízo. Essa mensagem foi pregada amplamente naquela primavera de 1844 e muitas pessoas ouviram o convite para se preparar, para temerem a Deus, darem glória a Deus, porque elas entendiam que Cristo estava para voltar. Já a segunda mensagem, que está no capítulo 14 de Apocalipse, se encontra no verso 8, quando diz assim: caiu a grande Babilônia. Essa mensagem também foi pregada naquele tempo, porque todas as igrejas que rejeitaram ou fecharam as portas para estudar mais a fundo a profecia, eles estavam rejeitando aprofundar-se no conhecimento bíblico. E assim estavam demonstrando que estavam caídas, ou seja, espiritualmente estavam caídas do Evangelho, estavam longe da vontade de Deus. Porque a questão toda era que eles deveriam ter dedicado também tempo para estudar as profecias e não ter rejeitado de vez a mensagem proferida. Mas quando é rejeitada a mensagem do Evangelho ou quando é recusado um preparo para a volta de Cristo, qualquer instituição religiosa que faz isso, ou qualquer líder religioso que nas suas crenças e doutrinas não tem pregado a breve volta de Jesus, qualquer um que segue esse padrão de não seguir ou não pregar ou não ensinar a volta de Cristo, ou não motivar as pessoas a estudarem as profecias, qualquer igreja ou segmento religioso que faz isso, constitui Babilônia. E Babilônia, segundo a Bíblia, é um sistema corrompido.
No capítulo 17 de Apocalipse, é apresentado a grande Babilônia como uma mulher que está montada numa besta. No livro de Efésios, é apresentado que mulher em profecia é a igreja, e besta, conforme Daniel capítulo 7, é um poder, um reino. E quando nós vamos para a história, encontramos uma igreja que está, assim, estabelecida com poder político no meio, que é a igreja católica. E o sistema religioso de Babilônia, conforme está em Daniel, no capítulo 8, e também em Daniel, capítulo 7, e também em Apocalipse, capítulo 13 e capítulo 17, é apresentado que esse sistema chamado Babilônia está envolvido em idolatria. Então tem que ser uma igreja que está envolvida em idolatria, que tem culto a ídolos e que também tenha uma ligação política com os reis da terra. E você só encontra uma igreja que cumpre essas características. Claro que eu não estou falando aqui dos fiéis. Os fiéis, filhos de Deus, estão em todas as igrejas. Mas você precisa analisar se o seu padre, se o seu pastor, se o seu bispo está pregando conforme a palavra de Deus. Continuando aqui o nosso enredo da história de hoje, naquele tempo se passou e houve um grande movimento de despertar. Alguns estavam se convertendo a Cristo e outros estavam rejeitando a Cristo. Eu queria dizer para vocês que alguns estão argumentando ainda hoje que o movimento milerita, que deu origem ao movimento adventista, não vinha de Deus, porque eles ficaram desapontados, eles erraram o evento da profecia. Esse argumento não é válido, mesmo porque os próprios discípulos de Jesus acreditavam que Jesus não ia morrer. E Jesus morreu. Então, se os discípulos de Cristo acreditavam que ele não iria morrer e ele morreu mesmo assim, eu vou dizer então que, por fato deles terem errado o sentido da profecia, o movimento é errado, eu vou cometer um grande erro. Os cristãos do primeiro século acreditavam que Cristo não iria morrer. Os discípulos achavam que ele não iria para a cruz, e ele foi. Eles também ficaram desapontados naquele momento. Assim também foi o movimento milerita. Alguns acreditavam que Cristo voltaria e não voltou naquele ano. Não é esse o motivo de dizer que o movimento não vinha de Deus, mas apenas que eles deveriam estudar mais a profecia.